No programa especial desta semana, vamos conversar com duas escritoras, Luciane e Paula, que têm deficiência auditiva e escreveram livros que abordam o tema da surdez. E ainda uma dica da nossa repórter Fernanda Honorato, que visitou um parque botânico no Espírito Santo. Luciane Rangel é professora de Libras e é surda. Ela escreveu o livro Anne e Jota, Amigos de Mundos Diferentes, que fala sobre a amizade de uma menina surda e um menino ouvinte. Mulher anda pelo corredor de uma livraria olhando livros nas estantes. Voz interpreta. Meu nome é Luciane Rangel. Meu sinal é um L. Eu sou surda profunda, sou professora de Libras e também sou escritora de um livro. Eu sou professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da disciplina de Libras. Dou aula para ouvintes em diversas disciplinas, em pedagogia, letras, entre outras disciplinas. A minha matéria é teórica. A questão da comunicação, ensinando a diferença entre língua de sinais e português escrito. É um ensino básico de Libras. E também o ensino da questão da cultura do surdo, da importância do surdo, e para preparar os professores para receber os alunos surdos e ter uma comunicação em sala de aula. Os professores de letras aceitam bastante a questão da língua de sinais. Então, isso é muito importante. É uma experiência muito boa. Luciane, em pé diante de uma das estantes, observa os livros. Eu nasci ouvinte e com 2 anos e meio eu peguei meningite. E aí eu tive a perda auditiva e me tornei surda profunda. Eu não sabia Libras. Meus familiares me proibiram de aprender Libras. Eu era obrigada a oralizar. Eu comecei a aprender Libras com 12 anos. E aí foi quando eu comecei a ter contato com a comunidade surda. E fui para a escola. Luciane, de pé, lê o livro Anne e Jota. E eu tenho uma experiência como professora. Eu sou professora de faculdade, graduada e dou aula para ouvintes. Eu dou aula de Libras e mostro a importância do surdo. O que é a surdez, o que é o surdo, porque muitas pessoas não conhecem. E aí, eu sentada no computador, batendo papo com amigos ouvintes, as pessoas não percebem que eu sou surda, porque é virtualmente. E aí, eu batendo papo com esse amigo, eu disse, olha, eu sou surda. Aí ele falou assim, você, surda? Mas como? O seu português é perfeito, parece ouvinte. Aí eu falei, mas eu sou surda. E dá para escrever português perfeito, porque eu tenho a minha segunda língua como português. Eu tenho Libras como primeira língua, mas eu também sei escrever bem português. Então dá para fazer essa base, essa troca. E aí expliquei para esse meu amigo e expliquei também a questão da cultura surda, porque ele não sabia, ele não conhecia. E aí nos tornamos amigos íntimos, e foi onde surgiu a ideia de escrever. Eu comecei a escrever alguns poemas, algumas poesias. E aí surgiu a ideia de escrever um livro, contando a história da Libras, da cultura surda para as crianças saberem o que é o mundo surdo, o que é o surdo, a pessoa. E é para o ouvinte mesmo, para saber como é a história do surdo, porque muitos não sabem. Então, na verdade, não é a história da minha vida. São histórias que eu fui pegando e fui escrevendo de acordo com a cultura surda e de acordo com a minha imaginação. E aí criei esse livro, essa história juntamente com meu amigo. Porque eu fiquei muito preocupada com as crianças, porque quando elas forem ler, elas vão saber realmente o que é a cultura surda, o mundo do surdo. Porque as crianças hoje em dia não sabem, elas acham que os surdos são diferentes dos ouvintes. Mas não, é para mostrar que somos iguais. Usamos a visão, mas somos iguais aos ouvintes. E foi isso que me incentivou a escrever este livro. E também para ensinar as crianças, para que elas aprendam a respeitar tanto o surdo quanto o ouvinte. E que também é importante aprender Libras para uma comunicação social. Porque hoje em dia tem muitos surdos, então é para melhorar o futuro das pessoas.
As ilustrações do livro são do meu amigo, que é o João Paulo, que está sendo representado pelo Jota no livro. Mas ele também teve participação na questão do português escrito, e ele fez a ilustração do livro. Isso foi muito importante. Luciana pega um dos livros da estante e folheia. A cultura surda é muito importante para as crianças, jovens, ouvintes, para ler, entender e conhecer o mundo do surdo. Porque é uma cultura muito importante. Eles precisam aprender Libras para ter uma comunicação com os surdos. No futuro, é importante que os ouvintes que já estão incluídos na sociedade conheçam os surdos e entendam que a comunicação é diferente. Porque agora, no momento, falta muito para isso acontecer. Ainda tem muitas barreiras na comunicação. Livraria com estantes e bancadas com livros expostos. Em pé, Luciana olha para as páginas do livro Anne e Jota. Eu acho importante as crianças surdas e ouvintes terem um convívio, não só crianças, mas todas as pessoas surdas e ouvintes terem um relacionamento. O ouvinte crescer sabendo Libras, o surdo aprendendo português, se tornarem amigos para ter uma força na comunidade. Se você tiver interesse pelo livro Anne e Jota, você pode procurar pelo Facebook na página Anne e Jota Amigos de Mundos Diferentes. Capa do livro Anne e Jota Amigos de Mundos Diferentes. Esse Dia do Surdo é um dia muito especial para a comunidade surda. Mas por que é especial? Porque a gente tem uma história para contar, a gente teve uma luta pelos nossos direitos, pelos nossos valores, pela questão da língua de sinais, a cultura surda. Então, ouvintes, que vocês abracem os surdos. Em pé, Luciane lê o livro Anne e Jota. Dica! Oi, gente, sou Fernanda, honorado pelo programa especial. E hoje estou em Vitória, no Espírito Santo. E eu vou conhecer o Parque Botânico Vale. Vou conversar com Mônica Avacini, que é analista ambiental. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Fernanda, tudo bem? Mônica, querida, me conta um pouquinho sobre a história do parque. O parque ele foi inaugurado no dia 6 de maio de 2004 e é aberto à comunidade com o objetivo de proporcionar lazer, cultura, entretenimento, saúde e educação ambiental. E quais atividades que vocês oferecem aqui? Aqui no parque a gente tem um vagão do conhecimento, jardim sensorial, orquidário e trilhas ecológicas. Mônica, querida, o parque é acessível para as pessoas com algum tipo de deficiência? Sim, Fernando, o parque é acessível para pessoas com deficiência. Aqui a gente também tem um programa de educação ambiental, que a gente lançou em 2012 para 2013, que atende as escolas regulares do entorno, as instituições com atendimento à pessoa com deficiência e aquelas famílias que vêm visitar o parque. O programa, inclusive, de educação ambiental é um programa de formação continuada. As instituições elas participam do programa com duração de 1 ano. Ele é baseado nos pilares da educação da Unesco para o século XXI. E nesse processo de construção ali de conhecimento, nessas visitas, a gente sempre trabalha a parte prática, trazendo a aplicabilidade desses temas. A gente trabalha os temas ar, água, resíduo, energia e biodiversidade. Então, Mônica, vamos embora conhecer um pouquinho o parque? Vamos lá, Fernanda. Céu, Copa das Árvores. Vagão branco com 2 listras amarelas e uma verde. Aqui logo na entrada do parque, Fernanda, a gente tem o vagão do conhecimento, que é um espaço de incentivo à leitura, que possui uma rampa para acesso a cadeirantes, uma mesa específica para atendimento ao cadeirante. E a gente também tem aqui os audiolivros, com mais de 250 exemplares para atendimento, uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, que traz literaturas diversas, filosofia, dentre outros, que são emprestados para a pessoa com deficiência visual, que pode usufruir dentro do vagão ou serem emprestados. Do interior do vagão, Fernanda se aproxima de uma das janelas e olha para fora. Agora vamos conhecer o jardim sensorial, Fernanda? Então vamos lá sim, Mônica. Fernanda coloca a mão na água de uma fonte. Bom, Fernanda, a gente está aqui no Jardim Sensorial, que é um espaço localizado no bosque do parque.
E esse espaço ele foi criado para estimular os sentidos e qualquer pessoa tem acesso. A gente tem aqui os pisos diferenciados, madeira, grama, concreto, emborrachado. E preparamos os canteiros, as plantas por alas. Plantas medicinais, ornamentais, que a gente trabalha muita textura, plantas com perfume, plantas com tempero e as plantas aquáticas. A pessoa que, além de explorar os sentidos, nas plantas com tempero elas podem degustar, conhecer plantas que geralmente não estão no nosso dia a dia, como o orégano, por exemplo, e além disso, ouvir o som da natureza, como esse que a gente está ouvindo aqui agora, que é o som da água, o som dos animais, de pássaros, aqui nesse ambiente. Você pode me dar alguns exemplos? Ah, claro, Fernanda, dá uma olhadinha aqui do seu lado, ó. A gente tem essa planta que se chama cravo, é uma planta com perfume, e a gente tem o nome dela, né, a família e o nome científico dessa planta. Se você olhar embaixo, ela fala que ela é de uso ornamental e tem todas as informações em cima em braille. Canteiro de cravos na cor laranja, com placa em tinta e em braille. Estou louca para conhecer as trilhas. Vamos lá? Vamos lá, Fernanda. Fernando e Mônica passam por um caminho arborizado, margeado por cercas de madeira. Luz do sol entre as árvores. Elas tocam em uma planta. Mônica, onde que a gente está agora? Fernanda, a gente está aqui na Trilha dos Sentidos, uma das 4 trilhas ecológicas que o parque oferece para a comunidade. E ela chama Trilha dos Sentidos por isso mesmo, para explorar os sentidos. Aqui, a pessoa cega ou a deficiente visual, ela enxerga com as mãos. Então, sente só essa árvore aqui. Ela se chama paineira de espinhos, mais conhecida como barriguda. Não só sentir, como ouvir os sons também. Não só os sons da própria árvore, que é uma curiosidade dessa árvore, mas também ouvir os sons da floresta, dos animais, dos pássaros, né? E essa trilha também ela é adaptada também, as informações que a gente tem é toda em braille, nas placas em braille, né? E os empregados também passaram por treinamento para aprender a língua de sinais. Para quem quiser mais informações, como é que faz? Fernando, o parque ele fica aberto ao público de terça a domingo, de 8 às 17 horas. E quem quiser mais informações, conhecer um pouquinho mais o parque, é pelo telefone. DDD 27 3333 6200. E todas as atividades que o parque oferece para a comunidade são gratuitas. Então tá bom, Mônica. Obrigada pela sua entrevista e valeu por tudo. Então é isso, pessoal. Fernando e Mônica caminham pela trilha de terra batida. A escritora Paula Pfeiffer começou a perder a audição na infância e, aos 31 anos, decidiu fazer o implante coclear. No livro Novas Crônicas da Surdez, Epifanias do Implante Coclear, ela conta sobre sua trajetória e sobre a experiência de voltar a ouvir. Mulher passa por um carramanchão. Caminho coberto com pilastras ao redor. Árvores floridas ao fundo. Entrevista sentada em um banco. Meu nome é Paula Pfeiffer, eu tenho 33 anos, eu tenho deficiência auditiva bilateral, no grau profundo. Ela foi progressiva, fui perdendo a audição ao longo da vida, comecei a perder quando eu era criança. Com 16 anos que eu fui ter o meu diagnóstico real e eu já estava na surdez bilateral severa e tinha que começar a usar aparelhos imediatamente. Já devia estar usando há muito tempo, mas não sabia que precisava. E eu me defendi com leitura labial. Eu lembro que eu sempre gostei muito de ler, então buscava sempre aprender outros idiomas e tal. E em 2002 eu passei num concurso da Receita Estadual do Rio Grande do Sul e eu tinha que lidar muito com o público. E eu lembro que aí a ficha caiu, tipo, nossa, eu realmente não escuto, eu preciso de ajuda para escutar. E foi quando eu comecei a usar de verdade, todos os dias e tal, meus aparelhos. Então, aos poucos, eu fui percebendo a diferença que aquilo fazia no meu dia a dia e nunca mais conseguia deixar de usar. Em 2010, eu criei um site que chama Crônicas da Surdez e com o objetivo de ser para as pessoas a amiga que eu nunca tinha tido, que para mim a surdez foi uma experiência muito solitária. Não tinha ninguém por perto, ninguém na família, amigos, todo mundo era ouvinte e era só eu a pessoa que não escutava e estava escutando cada vez menos. Comecei contando das minhas experiências,
À medida que o tempo passou, eu fui adicionando notícias, novidades, lançamento de livro, de filme com a temática surdez. E uma parte bem legal também é que as pessoas me mandavam as histórias delas. Então eu podia contar, por exemplo, como era a vida de uma estudante da medicina surda ou de uma pessoa que trabalhava na Embaixada do Brasil em Beirute, no Líbano, e também não escutava, ou uma arquiteta surda, uma pedagoga surda. Foi bacana que a gente foi mostrando que em todas as profissões existem pessoas usando aparelho auditivo, implante coclear e passando pelas mesmas coisas que a gente passava. Página inicial do site Crônicas da Surdez. Desenho de uma mulher com um aparelho na orelha. Abaixo, foto de Paula e texto. E foi bem bacana porque ninguém falava sobre surdez, esse enfoque de... No caso, eu sou uma surda oralizada, as pessoas costumam ligar a surdez com língua de sinais, eu não uso língua de sinais, então eu queria me comunicar com pessoas que tivessem as mesmas experiências de vida. E acabou que o site virou um ponto de encontro para a gente do país inteiro. A partir do crescimento do site Crônicas da Surdez, eu decidi lançar o meu primeiro livro, que tem o mesmo nome do site, chama Crônicas da Surdez. E o primeiro livro foi lançado em 2013, já está na segunda edição. E ele fala basicamente sobre como é a vida sem escutar. E o segundo livro eu lancei aqui no Rio de Janeiro esse ano, que chama Novas Crônicas da Surdez, Epifanias do Implante Coclear. E ele fala sobre todo o processo, como foi chegar na surdez profunda, tomar a decisão de procurar saber se era candidato à cirurgia ou não, a cirurgia, a ativação, o pós-ativação, que é... A gente dá um nó na cabeça da pessoa, porque tu imagina, eu era uma pessoa acostumada com o fato de que eu não ouvia mais nada, e eu não ia ouvir, e de repente me foi dada a chance de voltar a ouvir. Então, digerir isso tudo também foi outro processo bem trabalhoso. Paula segura o livro Novas Crônicas da Surdez aberto e lê. Como a minha surdez era progressiva, foi progressiva, eu estava resignada. Pensei, já não escuto, vou ouvir cada vez menos, até que vai chegar o dia que eu não vou ouvir mais nada. E não há nada que possa ser feito sobre isso. Eu lembro que eu lia coisas sobre implante coclear e tal, mas não era um assunto que eu dominasse, mesmo que eu dominasse o assunto de deficiência auditiva. Até que eu conheci uma amiga minha, que chama Lac Lobato, e ela tinha feito o implante, estava apaixonada por ele, ouvindo, interagindo, indo no dentista e falando com o cara sem máscara. Então eu comecei a ficar curiosa, eu digo, nossa, se ela fez, ficou tão bem, acho que eu vou investigar para ver se eu posso fazer também. E daí o implante não é para todos os casos de surdez, no meu caso tinha bastante chance de sucesso, porque eu sou surda pós-lingual. Eu comecei a perder a audição depois que eu já tinha adquirido a minha língua materna, que no caso é o português. Então eu tinha memória auditiva, eu sabia o que cada som significava, então a chance de sucesso era bem mais alta. Eu me operei em Porto Alegre em setembro de 2013, esperei 47 dias até ativar os eletrodos e na ativação foi ótimo, porque eu consegui já distinguir voz de homem, de voz de mulher. O pessoal costuma falar que quem faz implante passa um tempo ouvindo a voz de todo mundo como se fosse a voz do Pato Donald, ou não sabe quem é homem, quem é mulher, mas comigo foi muito tranquila a ativação, eu já conseguia diferenciar o sh do s, que não é muito comum. E eu lembro que eu voltei para o hotel e tinha uma amiga junto no quarto e ela decidiu ligar para a mãe dela. E eu estava de costas para ela e comecei a perceber que eu estava entendendo tudo que ela estava falando, sem olhar para a boca dela nem nada. Justo eu, que era completamente dependente de leitura labial. Sol na copa das árvores. Paula caminha por Alameda. Entrevista ao ar livre. O implante é composto de duas partes. A parte interna é feita durante a cirurgia, que é um feixe de eletrodos que é inserido na cóclea. E a parte externa, que é essa aqui, que é o processador de som. Paula retira um aparelho da orelha e o coloca de volta. Precisa ficar ligado com a parte, em contato com a parte interna, então a onda sonora chega aqui e é transformada em impulso elétrico direto no cérebro. Ela para em frente a uma árvore com flores roxas e fotografa com o celular. Parece coisa de ficção científica, eu estar aqui conversando com vocês, ouvindo passarinhos, ouvindo os passos das pessoas, o avião passando, o pessoal caminhando na grama.
coisas que há 2 anos atrás não existiam na minha vida. E graças à tecnologia, estou aqui podendo fazer tudo isso. Minha voz mudou muito também, desde que eu ativei o implante. Eu comecei a ouvir a minha voz, controlar a minha voz. E a sensação de quando a gente passa a vida sem ouvir e de repente volta a ouvir, eu costumo dizer que para mim a sensação é de renascimento, porque às vezes eu me sinto como se fosse um bebezinho descobrindo o mundo de novo. Isso é bem legal. Embaixo do caramanchão, Paula, sentada, lê o livro Novas Crônicas da Surdez. Quem quiser mais informações, o site é www.cronicasdasurdez.com. Os 2 livros, o Crônicas da Surdez e o Novas Crônicas da Surdez, estão disponíveis em todas as livrarias virtuais e nas físicas também. E em breve a gente vai ter o Novas Crônicas da Surdez traduzido para o inglês. E todos estão disponíveis no iTunes, na Amazon, em versão Kindle, e-book. Então, é isso. Paula continua a leitura do livro. Dica: Mulher de perfil, entrevista sentada no chão de uma sala. Meu nome é Thelma Souza, eu sou psicóloga e terapeuta de família. A terapia sistêmica, ela vê a família como um conjunto, né, que funciona interligado. Então, no nosso trabalho, quando a gente recebe uma família, por exemplo, com uma criança com um diagnóstico de qualquer tipo de deficiência ou dificuldade, a gente não trabalha só o paciente identificado, que no caso seria a criança. A gente busca acolher e incluir no trabalho toda essa família. Não só a família, né, de origem, essa família que vem até a gente, mas a família estendida também. Os avós, os tios, os padrinhos. Quem são as pessoas que fazem parte deste núcleo familiar? A gente costuma falar também assim das redes de apoio. Tem alguém a mais que é muito importante nessa família, que é muito importante na educação dessa criança, no desenvolvimento dessa criança? Essa pessoa também é trazida para fazer parte desse processo terapêutico. Quando a gente pega uma família com um diagnóstico, como um diagnóstico de autismo ou um diagnóstico de síndrome de Down, bem no início, a gente sabe que essa família está nesse momento passando por uma situação, por um estressor muito grande, que causa transformações em todo esse núcleo familiar. Então, daí a importância desse acolhimento a essa família, a essa dor, a essa marca a partir desse diagnóstico e a essa ressignificação, né? Porque assim, aconteceu, a gente já tem o diagnóstico. Como é que a gente trabalha a partir daqui? O que a gente ressignifica a partir daqui? Como é que a gente passa a olhar para essa criança com um olhar construtivo e não como um olhar paralisador? Eu costumo falar assim, o diagnóstico ele é protetivo, ele protege a criança. Pronto, agora a gente já sabe. Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar para desenvolver o melhor que a gente puder. Não só olhando para a criança, mas olhando também para o crescimento dessa família. Porque essa família precisa crescer junto com essa criança nesse tratamento. Os irmãos são muito importantes no tratamento, né? Nessa parceria, nessa fraternidade, nesse lugar de irmão. Não no lugar de substituto do pai ou da mãe, não no lugar do substituto do responsável, mas trabalhar essas questões fraternas. A gente fala que a primeira socialização da criança é em casa, é com o irmão, né? Então, assim, é ali que ele aprende a ter fronteira, é ali que ele aprende a ter limite, é ali que ele aprende a compartilhar, é ali que ele aprende a ter modelo do que é o brincar, do que é imitar o outro. Então, é importante que a gente também trabalhe esses papéis, né? O papel do pai, o papel da função materna e o papel da função fraterna, que é importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, assim, é uma noção muito, né, assim, superficial de todo um trabalho. Espero ter contribuído de alguma forma e que, assim, que também possa abrir caminhos e portas até para buscar e pesquisar e aprofundar o conhecimento na terapia de família sistêmica, que é bem interessante. Sentada a uma bancada, Thelma escreve em uma folha de papel.